Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso programa recebe o sócio-diretor do Grupo Epavi, Wagner Machado. O Grupo Epavi é uma das maiores empresas de segurança do Brasil. Wagner, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Osíris. Obrigado pela acolhida. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos contar essa história. Vamos contar. Na bancada conosco, Sérgio Stock, nosso âncora do Band Cidade, colega da Rádio Bandeirantes também, no Jornal Gente, durante toda a semana. Obrigado pela presença, Sérgio. Obrigado, Osíris. Wagner, a empresa completou 50 anos, né? 50 anos. Estás à frente da gestão há 25, Há 25 anos, eu e meu sócio, Silvio Pires. Ele também é presidente do Sindicato das Empresas de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então a gente conduz a empresa há 25 anos já. Ou seja, vocês já estavam na empresa como funcionários na primeira geração, né? Exatamente. Aliás, o Wagner estava dizendo aqui, pegar um pouco do currículo dele, né? Começou como office boy e é o teu primeiro emprego e único até hoje? Sim. Estamos aí há 32 anos. É muito raro hoje em dia, né? Alguém assim, né? É muito interessante, assim, essa trajetória. Sendo promovido dentro da empresa, depois eu e o Silvio sendo desafiados pelo mercado e a gente está conseguindo bons resultados. Fosse sendo preparado para ser o Sim, principal passei por executivo. vários setores passou dentro por da todos empresa. os setores, né? Isso. Muito bem. Como é que a gente explica esse sucesso de gestão ao longo dos 25 anos que tu está à frente? Eu acredito que a gente tem um propósito muito claro. Eu e o meu sócio, a gente teve uma origem humilde e eu, no meu caso especificamente, a minha mãe trabalhava, o meu irmão estudava de manhã e eu estudava à tarde. Então, de manhã eu ficava sozinho em casa, eu morava na Vila Seffel, na zona leste de Porto Alegre, e antes de sair para o trabalho ela dizia assim: mano, tu não abre a porta para ninguém, tem um bandido que entra nas casas, mata as crianças, tu não sai daqui de dentro de casa. E eu passava a manhã inteira em pânico, assim, algumas manhãs assim, ficava com muito medo, né? E aos poucos esse medo foi se transformando num forte instinto de proteção, né? E eu acabei vindo a trabalhar com segurança, né? Então consegui transmutar essa questão. Então os meus propósitos de vida e do meu sócio, eles são muito os propósitos da empresa mesmo, de levar proteção, porque viver bem é viver com segurança. É verdade, e isso é um desafio, né? Exato. Já há 2 ou 3 décadas, né? Que com isso certeza. é um desafio. Isso precisa muita especialização e um grupo fechado, qualificado. Como é que vocês centralizam isso? Nós temos uma empresa que tem profissionais muito experientes em todas as áreas, assim, nós delegamos bastante também, porque com 8 mil empregados, é muito complicado a gente participar ativamente de todas as questões, né? Todos os municípios do estado, né? Todos, 497 municípios. Mais Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina e Paraná, iniciamos no final de 2018, né? E é uma operação que está dando bastante certo também. Tem-se uma ideia, ou pode-se ter uma ideia, de que pelos índices de criminalidade no Brasil, empresas de segurança são bons negócios e vão dar certo naturalmente. É assim mesmo ou tem uma competição muito feroz? A necessidade, por exemplo, de atualização tecnológica permanente? Não, é um desafio muito grande, tem muita concorrência. Que a gente já observa de vez em quando, fecham algumas ou fundem com outras, né? É um ramo complicado, mas a gente está sempre buscando inovação, né? Nós temos 2 casos assim, que eu considero um sucesso muito grande, que um é uma instituição financeira, que nós temos lá implantado o Epavi 360. Então é um plano de segurança geral que conecta as câmeras com as centrais de alarme e geradores de névoa. Então, nesse cliente, na verdade, o cliente ele não gasta com segurança, ele investe em segurança. Porque nós tivemos um resultado de 70% de redução de perdas com assaltos, explosões, roubos. Então, na verdade, a gente está colocando dinheiro no bolso do cliente. E não é um gasto, é um investimento. Tem uma rede de postos de combustíveis também, que nós reduzimos as perdas deles com assaltos e roubos em 40%. Então, esses isso resultados... usando tecnologia e pessoal qualificado. Tecnologia, o caso só o atendimento, né, que é feito com humanos, o resto é tudo tecnologia. Falou gerador de névoa, o que é um gerador de névoa? Gerador de névoa, ele é a maioria chama de bomba de fumaça, né? Então é aquilo que a gente visualiza as câmeras, vê que estão lá colocando explosivos para explodir os caches ou para fazer alguma ação, a gente dispara um botão de dentro da nossa central e criou uma fumaça ali, ninguém enxerga mais nada. Uma fumaça escura que a pessoa é obrigada a se evadir do local, não tem como manter. Não, isso é um grande case, assim, está funcionando bastante. Qual é o mix de serviços e de produtos que vocês têm A Epavi hoje? está crescendo muito na área de condomínios, né? Então, condomínios, assim, a gente teve em 2019 um ano muito bom, que nós fomos avaliados pelos condomínios que atendemos com nota 9,7. Então, é uma avaliação, né, de excelência
excelência. A média da empresa entre todos os clientes ficou em 9,4. Então, a gente está se especializando em atender condomínios, né? Tem vários condomínios aqui em Porto Alegre, no litoral, enfim, a gente está expandindo bastante nessa Vocês fazem o monitoramento, a instalação de equipamentos e também, se necessário, coloca a equipe lá. Atendimento, sim. Em funcionários, empregados, nós temos 8 mil empregados. Então, temos uma expertise também muito forte em segurança bancária, né? Mas onde está havendo maior crescimento é na área dos condomínios. 8 mil empregados, olha, algumas montadoras? Olha, umas duas pelo menos. Umas duas pelo menos. Me parece que nós estamos certamente entre os 5 maiores empregadores do Estado, né, aqui do Rio Grande do Sul. A área de serviço, que é onde vocês estão incluídos, no PIB, né? Sim, a área de serviço é a que mais cresce hoje, é a que mais representa no PIB nacional, né? Em torno de quase 70%. Agora, tem uma tendência de evolução tecnológica, né, e virtualização dos condomínios residenciais, né? Sim. Hoje é uma tendência também. Não tem mais o porteiro clássico, e sim as senhas, o computador e a chamada manta virtual, né? Seria a portaria remota, Isso. né? Então, a portaria remota realmente é uma tendência em função dos custos, né? Reduz os custos para o condomínio. Agora, tem que ter um equipamento bem avançado, né? Não, com certeza. Tem que ter fibra ótica de ponto a ponto para ter todas as ações em tempo real, assim, e conseguir atuar com quem está chegando, com o visitante. Tempo real mesmo? Tempo real mesmo. Esse monitoramento é feito pelo sinal de internet. Sim. Então, a gente pega o condomínio, faz as obras civis, adapta ele para a segurança remota. Ou seja, o condomínio chega, ingressa com senha, né? Sim. E se um visitante ou chega... Com o bottom. Ou com aí o bottom, tu vai fazer uma festa, vai convidar vários amigos, pode mandar pelo WhatsApp os tokens, ele chega... O QR Code. Aí ele chega, WhatsApp. ele entra e acessa direto o edifício, né? Então, existem várias questões e tem outras aí que estão sendo desenvolvidas. Não, a gente entende que tem que ter o zelador no prédio. Sim. Não precisa ter a portaria, mas um zelador tem que ter de segunda a sexta, de 8 horas, e aos sábados de manhã. Então, aí fica perfeito, porque para esse tipo de ação é importante ter uma pessoa. Senão, o morador tem que ficar descendo, ou às vezes nem tem casa. Reduz muito o custo também, né? E Reduz tem a bastante. praticidade desse processo. Reduz bastante e praticamente não se nota uma diferença de ter ali a portaria física ou remota. Né? Por outro lado, tem a obsolescência do equipamento, né? De quanto em quanto tempo é necessário fazer uma revisão ou isso não tem um tempo, as coisas vão acontecendo? Não, né? Na verdade, com muitos clientes, nós temos um plano de reinvestimento. Então, o valor que nós recebemos mensalmente do cliente, uma parte desse valor, que é ajustado com o cliente, conforme o que tem instalado lá, a gente vai reinvestindo full time. Então, porque durante todo dia surge equipamento contrato, novo, né? Exatamente. A gente vai atualizando, vai vendo o que dá certo e vai renovando sempre o parque tecnológico dos clientes. Né? Como é que você avalia hoje o cenário da segurança, incluindo a segurança pública e a segurança privada? Há uma integração com as forças policiais? Vocês, por exemplo, detectam uma situação de crime, vocês têm que chamar também a polícia, que tem o poder de prisão e o encaminhamento disso. Né? E funciona muito isso? bem. Funciona muito bem. Nós temos a conexão direta. Então, a gente identifica, passa para o nosso pessoal de atendimento e para a polícia ao mesmo tempo. A situação é assim, tem um delinquente em tal lugar e tal. E passa a posição para ver a melhor forma de abordagem. Então, a polícia chega junto e a gente consegue ter uma parceria boa. Estatisticamente, vocês têm dados sobre quantas prisões ocorrem ou quantas situações de risco ocorrem por mês, por ano, por semestre? Tem município que está com uma criminalidade bem alta, mas houve uma redução significativa em relação a anos anteriores. Então, posso dizer que nós estamos avançando. O grande desafio é proteger, às vezes, a estação bancária, né? Sim. Essa é a questão. Que é o novo cangaço que veio o país inteiro. Já está há uma década no Rio Grande do Sul, que é a explosão de bancos. Né? Justamente. Então, com o gerador de névoa e outras medidas, a gente está conseguindo reduzir bastante. Né? Então... Essas tecnologias são importantes, mas você acha que tem solução isso ou é cíclico? Tem um momento ali que acontecem vários assaltos, aí a polícia consegue prender uma quadrilha, às vezes até ocorrem mortes, né, em confronto, e mais tarde volta de novo. Eu acredito que seja cíclico, né? Que conforme vai avançando a segurança, também vai avançando a criminalidade
e tentando burlar os sistemas para conseguir êxito. Mas houve uma redução significativa, inclusive, vocês lembram, no início de 2019, houveram algumas ações aqui no estado, onde morreram vários criminosos, e a partir dali também a redução foi significativa, né? Porque estava tendo muito, hoje existe ainda, mas em menor escala, aqueles assaltos a pequenas cidades, onde colocam os clientes como reféns, e cordão humano e tudo isso. O grande desafio é recuperar a sensação de segurança, por exemplo, num bairro, nos condomínios, nas ruas, né? Isso requer um trabalho e um estudo, né? Sim, hoje a gente atua também com drones. Drones fazem segurança, alguns com voos autônomos, câmeras de alto íris. Funciona bem. Que funcionam bem de Porque noite. tem que ter uma boa central de detecção monitoramento, né? de tentativas de invasão de condomínios, foram detectados pelo alto íris de noite, né? Com o alto íris das câmeras dos drones e as medidas Que é uma foram espécie de tomadas. infravermelho, né? Sim, sim. Agora, não dispensa a mão de obra, o ser humano. Tanto é que vocês têm 8 mil profissionais. Né? Sim, e a gente vê, às vezes, na rua mesmo, né, profissionais de empresas privadas que são vestidos quase como um policial, né? Com colete, com armamento, com tudo. Né? Como é que é esse processo de seleção? O que é preciso para ser um vigilante, por exemplo? Nós temos todo um setor de RH, na verdade, as empresas de serviços são grandes gestores de RH, né? Então, a gente procura selecionar bem os profissionais, faz uma avaliação prévia de todas as experiências anteriores, né? E tem que ter um curso de formação, que é um curso que a EPAVI fornece também. Porte de arma? Sim, a EPAVI ela é um conglomerado de empresas de serviços, então são na parte de facilities, de segurança física, de portaria e também de escola de formação e reciclagem de vigilantes. Então, nós damos treinamento também, além da formação dos vigilantes, na nossa escola que fica em Passo Fundo. Em quanto tempo eles têm essa formação ou a reatualização do manuseio do armamento? O pessoal que trabalha com armamento pela legislação federal de 2 em 2 anos tem que fazer a reciclagem, que aí consiste em defesa pessoal, linha de tiro, legislação, mas os nossos empregados que trabalham com armas, nós temos um período menor, assim, então fazemos a cada 6 meses. 2 anos é muito, eu acho. Tem que ser um tempo menor. Eles são aplicados em que funções? Mas na parte de vigilância, vigilância bancária, vigilância ostensiva, né? Ostensiva. O que acontece? Em alguns momentos, nesses momentos de treinamento, nós fizemos uma palestra, reunimos o pessoal da região de Passo Fundo, o pessoal da região de Caxias, o pessoal de Pelotas, enfim, de Juí, reunimos todo o pessoal daquela região, aí damos uma palestra. E nós temos o Coronel Trindade, que é nosso diretor também da área de segurança. Aí o Coronel Trindade reúne o povo lá e fala as novas tendências, as últimas ações que estão acontecendo, e aí a gente vai preparando o pessoal. Havia uma informação que circulava que tinha que ter 32 anos e ficha limpa, não podia ter nenhum problema, né? Isso está superado ou nunca existiu? Não, na verdade tem que ter o atestado de bons antecedentes. Né? E resume tudo. Que resume tudo, mas pode até haver alguma coisa, mas que já tenha sido resolvida. Sim, bons antecedentes criminais, né? Porque às vezes alguma não coisa uma ação que civil, a pessoa alguma tem, coisa nada a ver. Daqui a pouco o vigilante ele tem que ter um certo grau de reação, então não pode ser uma pessoa muito passiva também. A gente está contando a história do Grupo EPAVI, com a presença do CEO aqui, o Wagner Machado. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo, já voltamos. Fique conosco. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso programa recebe o sócio-diretor do Grupo EPAVI, Wagner Machado. Como é que foi o 2019, né? As premiações e quanto foi batido meta? Como é que foi o desempenho da empresa em 2019? 2019 foi um ano mágico para nós temos que comemorar muito, primeiro o cinquentenário do Grupo EPAVI, né? Então a empresa fez 50 anos, dia 5 de agosto. E foi um ano que foi de muitas comemorações e muitos resultados, como o GPTW. Ficamos assim muito felizes, porque tanto eu quanto o meu sócio Silvio, nós fomos empregados da empresa. E a gente se preocupa muito com a qualidade de serviço, o ambiente de trabalho.
e nós recebemos nota dos nossos empregados de 9,1. Isso pelo GPTW, que é o Great Place to Work, que é o maior órgão avaliador de ambientes de trabalho do mundo. Nós fomos considerados a melhor empresa de segurança e serviços do Brasil para se trabalhar. Então é uma honra muito grande, a gente fica orgulhoso de conseguir ter um ambiente como esse. Também entramos pela primeira vez no ranking das 500 maiores da região sul, né? Também foi uma conquista muito grande. Recebemos em 2019, no final do ano também, o prêmio da Câmara de Porto Alegre, né? Em função do trabalho desses 50 anos, né? na nossa cidade, Porto Alegre, porque a EPAVI ela surgiu como Empresa Porto-Alegrense de Vigilância. Sim, né? sim. Então a gente Hoje carrega... é só um nome, né? a EPAVI ficou a sigla, enfim, mas a gente gosta muito de honrar esse nome, porque nós somos porto-alegrenses. Né? A sede é aqui. A sede é aqui. Bom, parabéns, E foi o um ano crescimento do meritório. ano? Crescimento no ano 19%, e nos últimos 25 anos em que eu e o Silvio estamos no comando da empresa, 25% ao ano de média de crescimento. É bastante, né? Quando nós começamos, tínhamos 30 empregados, né? Olha só, para 8 mil. Há 25 anos atrás. Nós estamos entrando num ano que promete, pelo menos as projeções são de um PIB maior e uma retomada do crescimento. O que vocês estão prevendo crescer? Os mesmos 25% ou um pouco mais arrojado? A gente tem uma esperança de crescer mais do que 25% esse ano, porque já temos várias negociações em andamento de grandes contratos, grandes projetos, e a gente acredita que vai ser um dos melhores anos de 2020 aí para o Grupo EPAVI. Vocês têm o DNA em Porto Alegre, uma empresa daqui, estão em Santa Catarina, mas certamente olhando todo o mercado e as oportunidades, né? Os planos de expansão existem. Sim, existem. A gente pretende consolidar bem, porque em 2018 que nós abrimos as filiais de Santa Catarina e do Paraná. No mercado de segurança, as autorizações de funcionamento são concedidas pela Polícia Federal para cada unidade federativa. Né? Então, atualmente, nós temos os 3 estados do Sul. Mas, realmente, São Paulo é uma tendência, mas eu acredito que seja para mais adiante. Né? É o PIB da América Latina. É o PIB Tudo da lá América é grande, Latina. os desafios são grandes. Sim, né? Mas é o exatamente. grande mercado de segurança. Com certeza, não dá para negar. Temos que reconhecer isso e a gente está sempre avaliando. A Polícia Federal é que audita as empresas? Sim, sim, tem tudo que acontece dentro da empresa é notificado à Polícia Federal. Cada tiro que é dado, cada reação, cada situação tem que ser comunicada para eles, né? Até transporte de armas, tudo mais. Sim, esse é o ponto. Vocês fazem escolta também, trabalham nessa área e transporte de valores? Não, transporte de valores dentro do mercado de segurança, o único setor que nós não atuamos é transporte de valores. É escolta de carga, né? Escolta de cargas nós fizemos, agora transporte de valores em si não. Agora, como é que a empresa se preocupa, por exemplo, na qualificação do seu profissional, né? Do profissional do futuro? Como é que ela imagina esse processo? O profissional ele vai ter que estar cada vez mais linkado com a inovação. Né? Então, ele tem que dominar a tecnologia também para ser o melhor, né, dentro da área de segurança. Então, porque a segurança cada vez mais é inteligência, né? Inteligência, inovação. Então, os prédios vão ficar cada vez mais autônomos, né? E cada vez menos pessoas vão estar atuando diretamente na segurança, mas essas pessoas vão ter que estar bem qualificadas. Isso é segurança virtual, né? A segurança remota. Hoje, na nossa central, um posto bem qualificado de portaria, é um porteiro que ele está um pouco adiante em treinamento, ele consegue atender até 8 prédios. 8? 8 prédios. Então, aí que existe esse Quanto ganho. tempo você consegue preparar um profissional desse para que ele consiga atender os 8 prédios? Eu acredito que em 15 dias. É rápido assim, Em 15 dias, sim, de treinamento, full time. Ele já vai estar preparado para atender. E esse tipo de monitoramento também é aplicado a empresas? O monitoramento remoto? Sim, também. Temos vários clientes empresas. Também estão. Parque industrial, esse tipo de coisa? Parque, dependendo do tamanho, já necessita algumas posições físicas. Né? Sim. Com certeza. Vocês têm tecnologia, aliás, se consegue produzir aqui no Brasil tecnologia para avançar na área de segurança ou tem que importar alguma coisa? Não, se consegue. Eu acho que hoje os melhores equipamentos são a Bosch, produzida em Campinas, tem também a Intelbras, Santa Catarina. Mesmo e no software também? Também. Não. Essa parte de tecnologia, eu acho que estamos bem servidos, né?
aqui no estado mesmo, no Brasil, mas no estado também. Tem o centro da PUC ali, que sim, também, sim. agora Tecnopuc, Navegantes, ali está saindo um outro hub de tecnologia, e tem muitos craques aqui, eu conheço muitos deles, assim, Fábio Ramos, o Cássio Bobsen, enfim, são grandes profissionais nessa área e acho que a gente está bem servido. Qual o futuro dessa área, hein? É cada vez mais ser virtual, é em busca de novos serviços, né? Eu acredito, nós temos uma área de facilities que não é muito grande, né? Sim. A expertise da empresa é mais na parte de segurança, mas tem uma área de facilities que eu acho que existe menos inovação, eu acho que precisa muito da mão de obra física. Mas a parte de segurança, eu acho que a tendência é ter cada vez mais automação dos processos. Facilities é aquela área que atende várias empresas, por exemplo, no suporte, né, no atende apoio. portaria, recepção, câmeras, desculpa. Câmeras, monitoramento? Limpeza, Limpeza. higienização. Sim. Isso tem que ter o profissional ali. Sim, né? sim, a Na mão de obra maioria das direta, vezes, né? sim. E que hoje as empresas não contratam mais funcionários, contratam uma empresa que tem todo o aparato, né, para atender rapidamente. Exato, até em função das substituições, né? Porque às vezes tu contrata diretamente, aí a pessoa entra em benefício, ou enfim, falta, e tu fica sem o profissional e sem o serviço. Então, assim, a gente tem um grupo de apoio já para suprir essas demandas. Né? As demandas de Santa Catarina e Paraná são as mesmas do Rio Grande do Sul? A gente está vendo a criminalidade menor ainda lá. Menor. Menor ainda. Então, mas as demandas em geral são as mesmas, mas realmente lá está sendo bem leve o trabalho, vamos dizer assim. Né? Mesmo assim, até porque nós somos menores lá do que aqui. Sim, né? mas mesmo assim o mercado, independente do índice de criminalidade, o mercado brasileiro ele é receptivo, né, a uma alternativa de segurança. Sim, o mercado... Está sempre buscando uma solução. Sempre buscando soluções e buscando economia, né? Então a gente tem que estar sempre atento para buscar soluções mais econômicas para oferecer para os nossos clientes. Né? Essas centrais remotas, por exemplo, elas são conectadas com Brigada Militar, Polícia Civil? Tem integração disso? Não. De câmeras, não? Elas são conectadas com a nossa central e a nossa central replica até para não haver disparos de viaturas da polícia sem lógica, né? Então, com isso, se reduziu muito o próprio custo público dos serviços, porque nós só conectamos a Polícia Militar quando existe realmente uma questão de fato em andamento. Né? Então, reduzimos significativamente o número de atendimentos. Mas é possível se ter algum dia essa integração plena Na e verdade, que não ela... haja uma de câmeras, pelo menos. Uma solicitação de atendimento indevido, por exemplo? Sim, é possível, mas eu acho que já existe de certa forma, porque a conexão é imediata. No momento que é visualizado que realmente existe uma invasão ou existe algum intercurso criminoso, no momento, a gente prontamente já conecta com o CIOSP, se é aqui na região metropolitana, ou com o órgão de polícia da cidade onde aconteceu. E o agente da própria empresa não pode agir, tem que acionar a brigada. Ele vai até o local, identifica a situação, mas ele não age diretamente. Mesmo armado, ele não age? Não. Em que situações um vigilante reage? Ele está dentro de um condomínio, por exemplo, e há uma tentativa de invasão? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, com certeza. Mas eu digo que ele não efetua prisão, por exemplo? Ele tem um poder... Não, na rua não, mas dentro de uma propriedade privada, sim. Na rua, isso é obrigação da polícia militar. E a utilização do armamento, em que momento? O disparo? O disparo, ele existe no caso de haver um local protegido que está sendo violado. Né? Nos casos, o patrimônio, legítima defesa, né? Exatamente. Clássicos, né? Dentro da propriedade do cliente, nós temos um poder parapolicial. Então, podemos ter a reação como qualquer cidadão, né? Na defesa do seu patrimônio. Repele. Sim, totalmente. E vocês têm, por exemplo, vocês conseguem monitorar, né, o índice de sucesso de bloqueio de segurança por condomínios? Eu acho que o próprio resultado das pesquisas de satisfação com os nossos clientes, eles mostram que o serviço está sendo bem executado. A gente tem nota 9,7 na qualidade do serviço, então a gente consegue monitorar por aí. E quem quer os serviços, faz a solicitação, tem um mapeamento da região daí?
do Sim. condomínio e das necessidades básicas. A EPAVI justamente informa quais são as fragilidades. Vocês vão dar uma consultoria lá, Sim, dizer o que é melhor faz um fazer. plano de segurança, sempre visando economia para o condomínio, né? Sim, um orçamento. Então, a gente vê onde pode reduzir a mão de obra física e substituir por algum bem de inovação, automação, para reduzir o custo. Eu ainda fiquei curioso com a fumaça lá disparada numa agência a bomba de bancária. gás. Isso Eu já não foi tinha. feito muitas vezes? Já aconteceu muitas vezes? de Muitas disparar? vezes, muitas vezes. Porque antigamente tinha uma tinta que saía no caixa eletrônico. Ah, né? sim, que Aquilo não deu manchava certo, as né? notas. Manchava Porque o pessoal notas, lavava as notas e secava depois. Né? É verdade. Tinha isso. Só O atrapalhava criminoso um pouco. acabou se adaptando. Não, mas a bomba de fumaça, o gerador de névoa, né, que é o nome técnico, ele é muito eficaz, porque a pessoa não consegue, o delinquente, ele não consegue ficar dentro do local. Né? Ele não consegue enxergar nada, enfim, não existe, não se criou ainda algum... Agora, essa é a solução para o caixa eletrônico. No caso de uma agência, a solução é outra, né? A agência, no caso, normalmente a violação da agência, ela começa pela área do autoatendimento. Então, do autoatendimento, eles migram para dentro da agência. Então, por ali a gente consegue conter também. Wagner, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que é trabalho, empenho, entusiasmo. Né? Eu acho que as pessoas entusiasmadas conseguem chegar. E eu estou vendo que o povo gaúcho está muito entusiasmado com as medidas que estão sendo tomadas e eu acredito que nós vamos crescer bastante ainda e vamos além. Wagner Machado, o Grupo EPAVI é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho lá. Muito obrigado, Osíris. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado pela prazer estar com presença conosco vocês. aqui. Obrigado, Sérgio Stock, que agradeço. pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro. Até lá.